Boa tarde. Esse tutorial é relativo à utilização do programa ANSYS Fluent, um programa de CFD, sendo que esse é um caso estudado para aerodinâmica ao redor de foguetes, focado principalmente na capacitação de membros do grupo de projetos aeroespaciais TOPS. Bem, a gente vai utilizar esse programa aqui. Eu vou considerar que vocês já baixaram ele, na verdade ele vai aparecer aqui. A gente vai utilizar a versão 18.1 no caso. Vou achar ele aqui. Você pode ver que dentro do nosso programa, da nossa página, a gente tem vários programinhas. A gente vai começar usando esse último aqui, Workbench. A gente vai clicar nele, ele vai inicializar, demora um certo tempo para inicializar, até que eu já deixei preparado um. E bem, vai abrir essa janelinha aqui, sem esse quadrado. Esse quadrado foi um teste que eu estava fazendo aqui antes do vídeo. Bem, já que a gente fez um teste, a gente vai fazer. Vou ensinar para vocês como é que funciona aqui a partir dessa interface. Essa interface, na verdade, ela é um caminho para você traçar novos caminhos. Ele faz a combinação de vários programas ou simplesmente a plataforma em que você executa um programa em standalone, como por exemplo o nosso Fluent para escoamento de fluidos, Static Structural, que para você analisar, bem, o próprio nome já diz, você analisa estruturas estáticas, como por exemplo deformação de um prego, de um parafuso, de um prédio, o que você precisar. Também temos de transferência de calor e coisas do tipo. Bem, a gente vai começar aqui com o Fluent. Para a gente criar uma plataforma para usar o Fluent, a gente vai achar ele aqui, Fluid Flow Fluent. Como a sua tela vai estar em branco, você vai pegar e arrastar ele para cá, para qualquer lugar aqui que você tiver. Pode ser aqui em Create Standalone System. Bem, você percebe que as duas plataformas aqui, a que eu não alterei, que eu acabei de criar, e a que já está com a simulação rodada, elas estão bem diferentes aqui em relação aos símbolos. Esse check quer dizer que tudo que você fez já pode ser passado para o próximo passo. E como assim passos? Bem, esses números aqui, eles são os passos para a gente conseguir uma simulação. O nosso primeiro passo foi abrir o Fluent. O segundo é criar uma geometria. O terceiro é dividir essa geometria em várias geometrias menores, que seria a nossa malha computacional. Depois você aplica as condições de contorno em Setup. A solução vai ser o programa que vai fazer. E você vê os seus resultados em Results. Bem, a gente vai estar utilizando um caso de estudo de um foguete. Então acho que a gente pode simplificar com um cone e um cilindro juntos. Eles podem ser aproximados por um foguete. Depois a geometria mais complexa eu vou ensinar depois como você importa. Bem, vamos criar aqui a nossa geometria. Eu vou clicar no que eu acabei de criar e isso vai fazer com que abra o programa SpaceClaim, que é um programa de desenho 3D. Pode ver aqui que está escrito Starting SpaceClaim com um semáforo vermelho, onde estava verde. O que quer dizer esse semáforo vermelho? O semáforo vermelho quer dizer que o ANSYS está trabalhando em abrir alguma coisa. Ou seja, não é hora de você ficar clicando em outros programas, porque ele vai só travar e provavelmente vai fechar o seu simulador. Bem, está abrindo aqui o nosso desenho. E o que a gente tem que ter em mente? O Fluent ele analisa a nossa geometria baseado no escoamento, onde vai escoar o nosso líquido. Ou seja, se você criar um foguete, o desenho dele aqui, você vai ter uma simulação errônea. Você vai estar considerando que o fluido está escoando dentro do foguete, o que não faz sentido. Você tem que desenhar o que está fora do nosso foguete. Ou seja, a gente vai criar um sólido grande, como por exemplo um túnel de vento, em que geralmente são testados os foguetes, a aerodinâmica. E desse túnel de vento, que vai ser um cilindro sólido, a gente vai tirar um buraco lá no meio dele, no formato exato
da nossa amostra, que seria do nosso foguete. Como fazer isso? Bem, vamos lá. Primeiro passo, ele não é tão intuitivo, mas vamos desenhar o foguete, propriamente dito. Exatamente o que eu falei para a gente não fazer, o que não vai fazer, mas é assim que a gente começa esse tipo de análise. Bem, criamos aqui um círculo, na nossa ferramenta de círculo, e você pode ver que na nossa árvore a gente tem uma curva nova. A gente vai utilizar essa ferramenta pull, ou puxar, para transformar essa curva numa face e depois num sólido. Ó, pode ver que eu vou clicar nela, gerou surface, eu clico aqui e puxo com o mouse, isso vai gerar, um segundo, isso vai gerar um cilindro. Bem, a partir desse cilindro a gente vai precisar fazer o cone, que seria propriamente o cone do nosso foguete. Como fazer isso? Bem, eu vou primeiro criar uma reta, eu vou selecionar o plano em que eu quero desenhar, no caso eu não quero desenhar nesse plano aqui, não faria sentido, eu preciso de uma reta que vá no eixo de simetria do cone, então a gente precisa achar um outro plano. Ó, passei o mouse aqui meu scroll está um pouco ruim, pode ser que isso também está atrapalhando aqui. Deixa eu fazer com o touchpad. Tá, normalmente consegui aqui. Bem, eu vou selecionar esse plano aqui para desenhar. Lembrando que eu cliquei nessa ferramenta aqui que eu estou com o mouse em cima, para você escolher o plano que você vai desenhar. E eu quero olhar isso aqui de frente, quero desenhar de um jeito que eu saiba o tamanho. Vamos clicar aqui nesse eixo X, que ele vai deixar a gente vendo normal, na vista normal. Criamos a reta a partir da superfície superior do nosso cilindro até onde a gente quer que vá o nosso cone. Vamos colocar até aqui. E é isso. Vou clicar em ESC para parar de desenhar. E nesse cubo Select, né, para eu lembrar de sempre volto para o Select, e clicar nesse cubo verde aqui para a gente voltar para o modo 3D. Bem, voltamos. Se eu clicar com o scroll, eu consigo mover aqui. Quem tem costume na modelagem 3D já tem essa manha de cabeça, mas vamos lá. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai selecionar a ponta dessa reta, aqui selecionei, segurar o Ctrl e clicar no círculo, bem no círculo mesmo, não na face do nosso cilindro. E aí a gente vai usar uma ferramenta nova, que é essa aqui do Blend. Bem, o Blend, ele vai juntar as nossas duas curvas, por assim dizer. E quando você junta um círculo com um ponto, bem, isso vai gerar um cone. Vamos ver aqui. Aqui fez o cone, ele vai perguntar se está certo. Sim, está certo. Check. Você clica aqui. Bem, a gente tem propriamente, parece até uma bala de revólver. E vai assumir que isso é quase um foguete. E, bem, a gente não precisa dessas curvas mais aqui na árvore. Clica, delete, no botão del. E a gente tem agora um sólido. O Fluent ele considera que o nosso sólido é onde o fluido vai escoar. Ou seja, por enquanto ainda não está certo o nosso desenho. Vamos fazer o que agora? Bem, vamos criar um cilindro maior, vamos criar o nosso túnel de vento ao redor do nosso projétil. A gente clica em uma face, de preferência essa aqui de baixo, clica na ferramenta plano, que vai criar um plano exatamente onde você definiu, e vamos puxar nessa ferramenta Move o nosso plano mais para baixo. Vai ser onde vai acabar o nosso túnel de vento. Vamos fazer bem distante até aqui. E aí eu quero fazer um desenho nesse plano, eu quero colocar um círculo nele, que vai ser o diâmetro, relativo ao diâmetro do nosso túnel de vento. Vou criar na ferramenta Circle. Você vê que selecionou esse plano aqui. Caso não tivesse selecionado, eu clico aqui e escolho o plano novamente. E tá um pouco difícil de desenhar aqui, né? É realmente difícil desenhar um círculo. Então vamos clicar aqui, ó, nessa bolinha. Ele vai deixar a gente com uma vista normal ao plano. E a gente vai conseguir desenhar de um jeito melhor. Pronto?
A gente está com o Circle selecionado. A gente vai aqui. E esse é o diâmetro do nosso túnel de vento. Vê que a gente pode fazer de qualquer diâmetro que a gente quiser. Mas vamos lembrar, a gente está fazendo uma simulação em 3 dimensões. Ela naturalmente já tem inúmeros elementos. Você já vai gastar vai ter um gasto computacional realmente elevado já, só pela natureza da simulação. Então vamos dar uma diminuída aqui, lembrando que quanto mais próximo da parede do nosso projétil, maior a influência de parede da nossa simulação. Vamos deixar um meio termo. Lembrando que eu estou fazendo de um jeito meio visual. Se você for realmente fazer isso para obter um resultado com precisão numérica, é interessante que você leia artigos sobre simulação com foguete, com carro. Cada um dá uma certa distância que você tem que ter do projétil, uma certa relação entre o diâmetro do projétil e o diâmetro da simulação, refinamento de malha. É sempre interessante você ler um artigo. Eu estou só, no momento, apresentando o programa. Então, vamos continuar aqui. Fechar em 166, cliquei aqui. Clicar com scroll, dar uma movida. Vê que ele ainda é uma curva. Então o que a gente vai fazer? A gente vai clicar na nossa ferramenta Pool e vai habilitar dessa vez a ferramenta No Merge. O que isso vai fazer? Quando eu puxar propriamente o nosso sólido através do nosso projétil, ele não vai engolir o nosso projétil, não vai se tornar um sólido só. Vamos manter 2 sólidos separados, ó. Vamos ver aqui. Vou puxar. Foi até aqui. Parece que ele engoliu, certo? Mas dá para ver aqui na árvore que a gente tem 2 sólidos. O cilindro maior e o nosso foguete. Bem, o que a gente vai fazer agora? Só para ter uma melhor visualização, a gente clica com o botão direito no mouse, vai nessa caixinha de Style Override e clica em Transparente. Agora a gente consegue ver o que tem dentro do nosso cilindro. Bem, a gente vê que está aqui dentro e a gente precisa fazer um buraco exatamente onde está o nosso projétil. Um buraco nesse sólido aqui. Bem, vamos lá. Para fazer isso a gente vai utilizar a ferramenta Combine, selecionar o sólido que a gente vai tirar o buraco, vai fazer um buraco, e ele vai habilitar essa ferramenta de serra. A ferramenta de serra, ela vai literalmente serrar onde você selecionar. Por exemplo, se eu clicar aqui, ele vai recortar um buraco exatamente onde está a superfície do nosso projétil e vai criar um sólido novo. No caso, ele vai separar o que está dentro da superfície, relativo ao cilindro grande, vai separar isso do que está externo a essa superfície. Diferentemente do que essa ferramenta faria aqui, de Select Bodies to Merge. Você iria combinar esses 2 sólidos, se tornando um, e acabaria num cilindro gigante. Não é isso que a gente quer. Vamos lá? A gente clica no que está aqui dentro, e gerou um sólido novo. Eu vou em Select, eu seleciono o nosso foguete e apago com Del. Depois, novamente, apagar o foguete original, Del. Pode ver que ainda parece que tem alguma coisa aqui dentro, mas só tem um sólido. O que isso quer dizer? Que esse aqui é o buraco dentro do nosso cilindro, dentro do nosso túnel de vento. Esse buraco ele vai ser completamente uma parede para a simulação. Ele não existe, não tem fluido passando por dentro do nosso projétil. E é exatamente isso que a gente quer. Basicamente, a gente criou a nossa geometria e é assim que a gente faz a geometria para um escoamento externo. A gente salva aqui, geralmente, Save As, é o que eu geralmente faço, e dou um certo nome. A gente coloca aqui como ProTest. A gente vai salvar, clica em salvar aqui, eu vou cancelar porque eu já tenho uma geometria feita antes. E pode fechar naturalmente o seu Design Modeler, o seu Space Claim. Você vê que eu fechando aqui, o Geometry está com um certo. Ele já upou a geometria para o nosso ANSYS, mas por redundância é sempre bom a gente clicar com o botão direito, Replace Geometry, procurar, e aí você clica na geometria que você salvou. Ela vai ter esse formato aqui, ó, vai ficar com esse símbolo, e a gente seleciona ela.
Bem, eu não vou continuar por aqui, porque eu já tinha uma geometria feita aqui, desenhada um pouquinho melhor. Então eu vou continuar pelo que eu já tinha feito. Bem, eu vou arrastar aqui então. Esse é um jeito de você fazer, é uma ferramenta que eu vou... Aqui, ok. Eu só literalmente copiei a geometria que eu tinha pra cá. Então, eu estou usando a geometria que eu tinha desenhado antes, que é bem parecido mesmo, só as dimensões que eu dei uma alterada. E vamos lá, vamos clicar em Mesh. Ele vai abrir o nosso Mesher. E aqui a gente vai criar a nossa malha computacional. Eu volto quando o programa estiver aberto, ele demora um pouquinho mesmo, paciência. Voltamos aqui, o nosso programa já abriu. E, bem, essa é a interface do nosso meshing. Ela é um pouco antiga, ela tem um design antigo, na verdade, ela é bem atualizada. Ela tem um design um pouco antigo, você vai achar um pouco em desacordo com o resto do programa, mas é assim mesmo. Bem, o que a gente vai fazer agora? Bem, a gente tem aqui o nosso mesh e é aqui que a gente geralmente configura tudo. Vamos clicar nele. E geralmente o programa mesmo, ele cria algumas malhas para a gente. Se você clicar em Sizing aqui, onde está Details of Mesh, e a gente colocar em Coarse mesmo, na verdade, colocar em Fine, isso quer dizer que a gente exige uma relevância de centro fina. Não é tão verdade, na verdade as malhas elas não ficam tão finas não, elas ficam bem grosseiras. E a gente vai entender o que é uma malha agora, porque só falar sobre malha é meio difícil de enxergar. Bem, a malha é isso que eu vou gerar agora em Generate Mesh aqui em cima. Ele está criando. E ele está dividindo o nosso sólido em vários volumes de controle, como a gente pode ver aqui. Ó. Você vê que a nossa geometria está bem divididinha, tem vários tetraedros nela. Isso aqui que está aparecendo parece que é uma grade que está só ao redor da nossa geometria, mas eu vou provar para você que não é, que ela é completamente formada por... Ela é 3D, ela tem profundidade. Bem, vamos clicar aqui nesse símbolo aqui, ó, tá vendo? Eu consigo mudar nossas visões, isométrico e tal. E vou utilizar essa ferramenta de Section Planes. A gente vai criar um plano novo de corte. Ele gerou essa mira e a gente vai fazer uma reta. Ó, eu vou criar uma reta aqui, você pode ver. Isso vai cortar o nosso sólido para a gente conseguir enxergar dentro. Isso não tem efeito na simulação, tá tudo bem, é só realmente para visualização. Vamos ver. Aqui, ó. Eu estou usando essa ferramenta de zoom aqui, gente, porque meu scroll não funciona muito bem. Então faz necessário. Você pode ver que o programa, ele automaticamente faz a malha. Ela não é uma malha muito boa, não é muito quadricular, ela é bem ruim, na verdade. E ela percebe, porém, ela percebe onde que é a nossa relevância maior, que é bem na ponta do cone mesmo, é onde está mais complicado, ele deixa as malhas menores. Que é para você ter um maior número de resultados aqui. Faz sentido que você precise de um refinamento melhor perto dos lugares de maior complicação. Mas ainda não está muito interessante, eu não gostei muito da relevância que está agora no momento. E eu quero mudar a malha. Antes disso, vou checar quantos elementos tem criados. A gente desce aqui, vai em Statistics e temos 173 mil elementos. Você provavelmente tem a versão acadêmica, que ela aguenta até 512 mil elementos. E bem, esse número de elementos, ele é um número razoável até, é bem difícil você precisar passar por uma simulação normal. Entretanto, simulações de escoamento externo, geralmente, principalmente para esse tipo de escoamento externo, geralmente precisa de um refinamento maior, porque é bem complicado. Então, às vezes, faz necessário até 1 milhão de elementos. Aí você precisa da versão original, a versão não acadêmica, né? Bem, eu vou dar uma mexida aqui na malha e eu vou explicar exatamente o que eu estou fazendo. Vamos sempre em Sizing.
A gente vai manter a função de tamanho como curvatura. Ela é uma função razoavelmente boa. Você pode sempre explorar. Fazer malha é uma arte quase. Você tem vários cursos na internet que ensina propriamente como fazer cada tipo de malha, hexagonal, tetraédrico como essa, ou fazer quadriculada. Geralmente a quadriculada é sempre a melhor opção, porque ela ocupa menos espaço e você tem geralmente menos elementos. E a sua resposta fica mais uniforme. Entretanto, bem especificamente para esse caso em que a gente tem uma ponta aqui, essas pontas de cone torna a simulação bem problemática, impossibilitando o uso de uma malha hexagonal de um jeito fácil. Eu não sei fazer. Caso alguém saiba e está assistindo isso, puder postar nos comentários alguma ajuda, se for possível. Então, bem, o jeito que eu consegui fazer foi utilizando função curvatura, relevância de centro fina, transição a gente vai manter em rápida. Para quê? A gente vai fazer com que, como, por exemplo, a transição de tamanho de uma malha de um elemento para outro possa ser rápida. Eu posso ter um elemento pequeno do lado de um elemento grande, para que a gente não gaste muitos tetraedros longe do nosso foguete, porque isso é bem desnecessário até. A gente está se importando somente com a parte perto da parede para a gente obter o nosso coeficiente, o nosso drag coefficient. Certo. A gente vai descer aqui. A gente vai colocar o tamanho máximo de face e esse tamanho máximo aqui, baseado em algumas experimentações que eu fiz para esse tamanho. Você vai demorar bastante tempo. Eu já cheguei a demorar quase 3 dias para fazer uma malha, é a parte mais demorada da simulação. Então, normal, se você demorar para fazer, se ela ficar falhando, tudo bem. Então, vamos lá. Max Face Size, 9 milímetros, aproximadamente. E esse aqui, a gente vai manter em 1,5 e menos 2 metros, que seria 1,5 centímetros. E vamos ver como é que tá. Vamos dar uma olhada como é que tá a malha assim. Antes disso, a taxa de crescimento das células. É importante você sempre manter essa nuvem de tetraedros aqui perto para você ter uma resposta razoável, senão não vai fazer nenhum sentido sua resposta, porque principalmente por queda de pressão, fenômenos físicos e tudo mais. Vamos manter em 1.1. Também é uma coisa que você vai ter que fazer, simular. Você simulou, o resultado não está legal, volta, faz a malha de novo. Geralmente a gente chama isso de GCI, CGI, agora eu não lembro exatamente a sigla, mas ela é para você checar o quão refinada a sua malha tem que estar até que você chegue numa resposta estável. Você vai sempre refinando e quando a resposta parar de mudar, você percebe que chegou num ponto ótimo. Bem, vamos lá, 1.1. E vamos lá, Generate Mesh. Vamos ver o que a gente vai conseguir aqui. Voltamos aqui. Você pode perceber que ela deu uma certa refinada aqui. Vamos ver o número de elementos, como é que foi. Ele cresceu para 646 mil elementos. É um número razoável até. Mas ainda não está do jeito que a gente quer. Ele tem uma nuvem ótima de elementos perto do ponta. Só que perto das outras paredes a gente não tem muita resposta, sabe? Eu quero dar uma olhada na camada limite, como que ela tá. Como que eu faço isso? Como que eu gero elementos bem próximos da nossa parede? Esse tipo de ferramenta se chama Inflation. A gente pode gerar ela de dois jeitos. Pode clicar aqui com o botão direito, Insert, e Inflation por aqui. Mas eu acho que eu vou preferir fazer pelo jeito comum, que seria clicando em Mesh e abrindo essa aba aqui, ó, Inflation. A gente vai colocar no modo controlado pelo programa. Smooth Transition, que é um jeito mais simples de você criar ela, não é o jeito mais eficaz, assim, se você quiser uma resposta, uma malha exatamente do jeito que você definir. Mas é um jeito bom de começar a simular. Aqui vai ser o número máximo de layers que você vai ter. É recomendado colocar pelo menos 20. Vamos lá, 20. Vamos deixar o growth rate em 1.5.
Na verdade, deixa em 3. Vamos ver o que a gente vai conseguir com isso. A taxa de crescimento das layers. E vamos gerar a malha de novo. Vamos ver o que a gente conseguiu. Voltamos aqui, a gente conseguiu já terminar a malha. O programa já acabou. Vamos dar uma olhada de perto? Olha aqui, ó. Tá vendo que tem algumas linhas. Não tá muito bom, não. Você consegue perceber que tem algumas linhas próximas à parede, mas elas estão muito, muito próximas. E tem muito poucas linhas. Então vamos aumentar isso aqui. Vamos colocar, em vez de 20 layers, vamos colocar 40. E diminuir um pouco essa taxa de crescimento para 2. Vamos ver o que vai sair. Generate Mesh. Certo? O programa terminou de fazer a malha. Vamos dar uma olhada como é que tá. Ó, ficou bem interessante aqui, ó. Tem vários pontos ao redor da parede. Acho que a gente podia melhorar ainda, mas só para exemplo para esse vídeo não nos faz necessário. A gente está descobrindo o programa ainda. Vamos ver só quantos elementos a gente gerou aqui. Olha só, tem 1 milhão de elementos, quase 2 milhões. Certo. A gente não pode fazer isso, está tipo além do que meu computador aguentaria, então vou dar uma diminuída aqui. E é geralmente isso, pessoal, você tem que relevar sempre o que você quer na resposta, mas o que você pode dar também, oferecer de computador. Vou voltar para 20. E bem, é isso. Voltar aqui quando a malha estiver pronta. Bem, terminamos a malha aqui. Eu coloquei em 5 layers só, com um growth rate de 1.5. Ficou assim. Não ficou uma coisa muito ruim. Ainda dá pra ver a camada, que não é interessante. Seria que ela fosse pequena o suficiente para estar na camada limite. Mas tudo bem, vocês conseguem fazer isso em casa de um jeito com mais calma e tudo mais. Continuando. A gente precisa agora definir as faces. Como assim? A gente precisa definir face por quê? Porque você precisa associar a face ao nome para depois você associar ela a uma condição de contorno. Bem, o que são condições de contorno? São literalmente espaços físicos, faces, por exemplo. Nesse caso, como é uma estrutura 3D, você precisa de faces. Se fosse uma estrutura 2D, seriam linhas. Onde você consegue aplicar condições como entradas de velocidade, saídas, falar que é um ventilador, falar que é uma saída de pressão, uma entrada de massa, coisa do tipo. Tá. Clicando com o scroll, a gente consegue dar uma mexida aqui e vamos clicar nessa ferramenta aqui, ó. Face. Poderia apertar Ctrl F também. Eu vou clicar aqui em cima, tá vendo que ele, mesmo que está recortado, ele está sempre levando tudo em conta, né? Essa aqui vai ser a nossa entrada de ar. Então a gente aperta N e escreve um nome para ela. Eu vou colocar inlet. Ok. Vou selecionar a saída também. Aqui embaixo, N. Outlet, vou dar esse nome para ela. E como nosso objetivo é obter o CD, a gente vai ter que selecionar esse cone. Como que a gente poderia fazer isso? A gente vai clicar aqui, ó. É aqui onde está o nosso... tem que usar o zoom aqui. É aqui que está o nosso cone. Só que você concorda, se eu clicar nele, provavelmente eu vou estar clicando na parede exterior do nosso cilindro, do nosso túnel de vento. O programa já entende isso, ele vai resolver isso para você. Ó, eu vou clicar aqui, selecionei a parte de fora, selecionei tudo. Mas viu que você formou alguns planos aqui? Vamos lá, o que é isso? Ó? É o plano que tinha dentro. E o outro aqui é o quê? É que eu acabei clicando nos dois ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu cliquei tanto na parede do túnel de vento, quanto eu cliquei nessa parte aqui, que é a parte recortada do cone, quanto no cilindro embaixo do cone, aqui no fundo. Para o CD, vamos selecionar só o cone e dar um nome para ele. Vamos lá, N cone. Ok, beleza. Vamos clicar agora aqui nessa parte
de novo e selecionar o cilindro que está nele. Vamos chamar de wall N. É uma parede como qualquer uma, wall, cilindro. A gente não vai se importar muito com ela. Nem com o que está embaixo dela. Lembra sempre que tem o finalzinho do nosso foguete aqui, ó. Última. N. Wall. Parede. Fim. Qualquer nome que você quiser. Ok. É isso. Vamos voltar aqui para a malha. E vamos ter que gerar a malha de novo. Generate Mesh. Esqueci de uma parte de falar para vocês. A gente criou aqui a Named Selections. Abrir aqui. E se a gente clicar aqui, por exemplo, no cone, a gente vai ter essa opção aqui, ó, Program Controlled Inflation. Está falando que vai excluir qualquer inflação que você tiver colocado no cone, o que não quer. A gente tinha colocado inflação, a gente quer manter essa inflation. Vamos lá e incluir. Mesma coisa para o wall cilindro, include. E o wall parede fim, também quero meu inflation de volta aqui. Aqui se eu clicar com Ctrl, dá para ver que a gente selecionou o nosso foguetinho aqui. Certo, a gente vai em Mesh, Generate Mesh de novo. E vamos esperar acabar. Ok, acabou aqui a nossa malha. Bem, o que a gente vai fazer agora? A gente vai exportar para o Fluent. Exportando para o Fluent, como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer com Update. A gente vai clicar em Update. As zonas foram mandadas para Fluido e foi feita a transferência para o Fluent, o programa Fluent. Certo. Vamos fechar aqui. Ele já vai dar o certinho, percebeu? E a gente vai abrir efetivamente o Fluent agora. Tudo isso antes era uma plataforma, um auxílio para o nosso Fluent. A gente clica nele. Lembrando que a gente está utilizando o Ansys, ele já reconhece que é uma figura 3D, mas caso você fosse abrir o launcher sozinho do Fluent, é necessário que você especifique qual tipo de geometria você está trabalhando, se é 2D ou 3D, senão ele não vai abrir, vai ficar dando erros, não vai falar qual erro ele está dando. Então é isso. Coloca Double Precision, sempre bom. Ok. E nosso programa vai abrir. Esperar um pouquinho estabilizar, já voltamos. Voltamos, o programa já terminou de inicializar. Pode ver aqui que ele deu done em tudo, as coisas que ele precisava escrever. Ele na verdade fez um save num lugar aleatório no seu PC. Não aleatório para ele, mas eu acho meio aleatório. E bem, a gente sempre começa dando uma olhada se a malha está tudo certo. Tá vendo aqui em cima? A gente vai dar um check na malha. Check in mesh, done, tudo certo, não, aparentemente não tem nenhum problema. E ver a qualidade dela também, quality, vamos ver. A malha não está exatamente muito boa, ela tá vendo aqui, ó. Minimum Orthogonal Quality, tá em 12%. O mínimo dela acho que era 1%, assim, mas 10 também não é a melhor coisa do mundo, o ideal é sempre manter acima de 60% ou 80%. Mas tudo bem, a gente não está querendo, por enquanto, uma resposta muito refinada. Depois a gente faz uma videoaula só de criando malhas melhores, assim. Então, vamos continuar aqui para o Fluent. A nossa primeira interface é essa aqui, General. A gente vai manter o solver em Pressure Based, formulação de velocidade absoluta e regime permanente, que é esse steady state. Não vai ser um transiente. Depois a gente faz outra videoaula sobre transiente. Bem, tá tudo certinho aqui no nosso General, que é aqui, ó. Aqui é basicamente um passo a passo. Você pode clicar um de cada vez, sempre seguindo essa ordem, que você vai dar tudo certo. Models, multifásico desligado, só vai ter o escoamento de ar. Energia desligado, vamos desconsiderar que tem mudança de temperatura por enquanto. Modelo de viscosidade, isso é super importante. Vamos clicar aqui. Nós temos alguns modelos, estava laminar por padrão, mas a gente poderia colocar esse Spallard ao Lamas. É um modelo simples, muito simples mesmo, é uma equação só que usa para resolver o sistema de equações. Então não é exatamente apropriado. Que Epsilon e que Ômega, eles são dois modelos muito bons, assim como Transition SST, que é uma mistura dos dois.
Mas por enquanto vamos focar no Key Epsilon. Um deles, agora não lembro exatamente de cabeça, mas um deles focava na malha perto de paredes e outro na malha longe de paredes. Vamos colocar o Key Epsilon, que é o mais indicado para aerodinâmica, porque eu tinha visto nos artigos. Sempre lembrando que se você for fazer a simulação, leia artigos sobre o que você está simulando. Com certeza deve ter vários sobre esse tipo de escoamento. Key Epsilon Realizable, padrão. Depois, basicamente é isso. A gente precisar de alguns critérios depois. A gente vai colocar Curvature Correction, Production Limiter, geralmente se a convergência estiver um pouco ruim. Tratamento perto da parede, a gente vai colocar o tratamento padrão. O próprio programa já tem algumas equações preparadas para isso. Damos OK. Sem radiação, sem perda de calor, sem novas espécies. E tudo mais aqui se faz desnecessário para o nosso tipo de simulação. Materials, a gente já vai ter habilitado como padrão o ar, aqui. Cells and Conditions, está setado como fluido, tá tudo certo. Agora aqui, o nosso próximo é nossas condições de contorno, Boundary Conditions. Vamos ver como é que tá. O nosso cone está como parede, certo? Inlet, que é a entrada de ar, está como Velocity Inlet, ou seja, uma entrada de velocidade. Você vai especificar a velocidade que o ar está entrando. Então vamos colocar aqui 5 metros por segundo. Certo, ok? Interior está como interior, o próprio programa que gerou essa condição de contorno aqui. Outlet está como Pressure Outlet. E está como zero a pressão aqui na saída. Tá vendo que é Gauge Pressure, que seria a pressão manométrica? Está como zero. A gente define a pressão atmosférica aqui, em Boundary Conditions. Se você clicar 2 vezes nele, vai aparecer isso aqui. E a gente vai clicar em Operating Conditions. E essa é a pressão atmosférica setada. Essa é a pressão atmosférica padrão, né? Mas você pode mudar para a pressão atmosférica do ambiente que você estiver trabalhando aí, se você achar que é melhor. Certo. Abrir aqui de novo. Wall tá como wall, wall, como wall e wall também. Certo. Próximo a gente vai aqui em Methods. Simple. Aqui também são outras coisas que a gente vai mudar com o tempo. Se não estiver funcionando a convergência, você muda o tipo de método de solução. Aqui, tá vendo que está em First Order? A primeira ordem seria para uma solução inicial, seria para uns primeiros chutes, primeiras iterações. E depois que você tiver uma solução inicial, você vai mudar aqui para Second Order, para você ter uma resposta mais refinada. Então, vamos começar com First Order mesmo. Só para a gente ver aqui a resposta, ver as cores, ficar bonitinho. Controls seria também para corrigir convergências, eles são fatores de relaxação nos resultados. Report Definitions seriam coisas que você quer ver na simulação enquanto ela roda. Por exemplo, vamos criar um report novo. Um report de área, vamos fazer um de cada um aqui. Área. Eu quero ver a média de área aplicada no meu cone. Vamos colocar aqui, eu quero ver fluxos nas paredes, estresse. Então vamos colocar um nome para isso, né? Wall Shear Stress in Cone. Certo? Clicando aqui nessas opções Create File, Report File e Print to Console, a gente vai ver elas aparecendo aqui enquanto a simulação roda. Certo? Ok. New, vamos agora criar um report de volume em vez de um report de superfície. Vamos colocar a média no volume, pode ser. Vamos colocar a média de pressão mesmo. Selecionou aqui o volume que a gente quer, só tem um, né? Então, média, volume, pressão. E fazer aquilo ali, ó, para ele plotar. Certo. Isso é sempre importante a gente ter para a gente ver se nossos resultados estão chegando num nível de estabilidade. Geralmente a resposta, ela costuma fazer esse padrão aqui que eu estou fazendo com o mouse e elas estabilizam. Então é interessante a gente sempre olhar isso. Ok?
Último, mais importante de todos, Force Report. Bem, a gente vai em Force Report pegar drag ou lift. Você pode escolher, vamos colocar em drag primeiro. A gente pode obter tanto a força do drag quanto o coeficiente. Vamos colocar o coeficiente em relação ao cone. Então, drag, coefficient, cone. E agora a gente vai plotar o nosso CD enquanto a simulação roda. Vamos ver ele estabilizando ao longo do tempo na simulação, ao longo das iterações. Pronto, está para plotar? Ok. Vamos fechar aqui. O penúltimo passo seria inicialização. Vamos inicializar de um modo híbrido, que é o mais fácil. Initialize. Vai aparecer aqui essas iterações iniciais aqui. Ele vai iterar 10 vezes. Vai cair até possivelmente 10 a menos 9, 10 a menos 8. Acabou a inicialização. Run calculation. Clica 2 vezes. Vamos colocar 1000 iterações, mas ele vai parar quando chegar no resíduo numérico de 10 a menos 3. Certo? Caso você não queira que pare, é interessante que fique um erro ainda menor, cada vez menor, você pode clicar aqui em Monitors. Cliquei errado aqui. Em Residual. Pode ver aqui que está tudo 10 a menos 3. Os padrões de critério. Tipo, se o erro ele chega a 10 a menos 3 em tudo, a simulação para e você vai ver seu resultado com esse erro. Você pode tanto aumentar aqui, diminuir, quer dizer, o erro máximo, como você pode simplesmente colocar sem critério de convergência. Ele vai iterar até onde você falar para. O erro estando a 10 a menos 10, ele vai continuar iterando, mesmo que não faça diferença nenhuma no seu resultado. Vamos manter o padrão por enquanto, ok? Run calculation, já estava aqui. Vou puxar aqui para o lado, só para os gráficos ficarem melhor visualizados na tela aqui. E calculate. Se for para dar algum erro, ele vai aparecer agora. Ó, inclusive deu um erro. Vamos ver relativo ao que esse erro está dizendo. Não teve nenhum nome o erro, basicamente. Ele só falou que está errado. Bem, vamos inicializar aqui de novo. Vamos testar, às vezes ele dá esses probleminhas. Calculate. Certo. Basicamente, ele só deu um erro de graça aqui pra gente. E ele começou a fazer os gráficos já, ó, tá vendo? O drag ele começa num valor, que seria o chute inicial, e vai tendo as suas iterações. Vamos focar aqui em Scaled Residuals, que é onde a gente vai obter o critério de convergência. Quando ela chegar aqui, em 10 a menos 3, a simulação naturalmente vai parar. E é isso. Eu vou pausar o vídeo, a gravação agora, eu volto quando tiver convergido e termino o vídeo mostrando para vocês os resultados. Certo. Demorou alguns minutos aqui para terminar a simulação, mas já deu calculation complete. E bem, dá ok aqui. Vamos dar uma olhada como é que ficou o nosso wall shear stress no cone. Ó, pode ver que o resultado estabilizou razoavelmente, assim. Vamos ver a média volumérica de pressão. Ela fez a mesma coisa, deu uma oscilada, deu um overshoot, foi diminuindo e estabilizou. E o drag, que é o mais importante, ó, ele ainda não estabilizou. Interessante seria o quê? Tanto fazer uma malha melhor para conseguir uma convergência mais rápida, quanto deixar rodando mais iterações. Tem que deixar rodando isso aí. Caso a malha esteja realmente ruim, não importa quanto tempo você deixar rodando, ele vai continuar oscilando, mesmo que um pouquinho. Então, lembrar disso. Certo.
Vamos ver agora alguns contornos. Como é que a gente faz isso? Deixa eu vir aqui embaixo, Graphics, Contornos. Vamos ver um contorno de velocidade. Eu quero um contorno preenchido, não quero só as linhas. E eu quero esse contorno num plano, já que eu tenho um negócio 3D, eu preciso de um plano para fazer esse contorno. E ele não existe ainda. Então vamos criar. A gente vai em New Surface, Plano. E tem jeitos de criar plano aqui, você pode criar do jeito que você quiser. Eu acho mais fácil, nessa geometria que tem simetria, usar o Plane Tool, que ele automaticamente já acha para você o melhor lugar. Você dá Create. Perfeito, criou o plano 7. Vamos aqui, plano 7 e Display. Opa, estava no lado errado. Tava aqui nesse eixo aí, tem que vir para esse. Mas certo. Olha aqui como é que ficou interessante. Vamos colocar no zoom. Olha só. Temos alguns efeitos que a gente já esperava, por exemplo, que a gente tem um pouco menos de simetria do que a gente esperava e tudo mais. Mas é isso aí. Essa foi uma abordagem 3D da simulação. Ela é importante quando você tem, por exemplo, algumas coisas que você não consegue usar simetria. Nesse caso, a gente poderia fazer até uma simulação 2D, com só metade da 2D ainda, já que ele é completamente igual, mas alguns projetos exigem que você faça uma abordagem 3D por causa das irregularidades. Certo. O que a gente ganha com o projeto 2D, no caso, seria velocidade de resultado, de resposta. A gente conseguiria fazer uma simulação com menos elementos e um refinamento maior, porque você vai ter um espaço menor para trabalhar, então isso é ótimo. Você pode colocar muito mais elementos e deixar a malha muito mais refinada. E eu posso fazer isso num outro vídeo. E basicamente é isso. Você consegue ver alguns resultados aqui. Vamos dar uma olhada nos contornos de vetores. Vamos colocar vetor de velocidade. Save, display. Está um pouco confuso de ver. Vamos dar um zoom, ver se a gente consegue uma coisa. Ó, tá vendo as setinhas como elas estão aqui? Acho que também é porque eu não apliquei que era para ser só no plano 7. Display. Agora tá melhor. Mais ou menos, não dá para ver muito bem. Então vamos aumentar o tamanho desse. Aqui, 0, vou colocar um 10. Escala. A gente consegue ver um pouquinho melhor já. Vou fechar aqui. Olha, a gente consegue enxergar exatamente o que está acontecendo, o sentido do fluido nosso. Bem, basicamente é isso. Aqui a gente pode ver a zona de refluxo. A seta está um pouco pequena aqui na zona de refluxo. Vamos dar uma aumentada nessa seta de novo. Só para analisar essa parte, é sempre bom ficar mudando, etc. Porque às vezes você precisa de uma seta, só que a velocidade está baixa e a seta fica pequena por causa da escala. Aqui, ó. Agora dá para enxergar bem melhor. O ar faz isso, tudo mais, a gente consegue enxergar zonas. Essa é a parte mais interessante também do 3D, que você consegue ver zonas em que você causaria zonas de refluxo, por exemplo, um parafuso ou coisa do tipo. Lembrando que coisas como parafuso exigem que você tenha malhas do tamanho de um parafuso, então, ou menores. Então você vai ter um refinamento gigante, um número de malhas enorme, geralmente, que exige um poder computacional razoável. Bem, o vídeo até poderia ficar por aqui, tem algumas coisas que dá para explorar ainda, que seriam plots. Esse plots, ele basicamente funciona você gerando um gráfico 2D, XY plot. Poderia funcionar aqui, ó, no plano 7. Na real, o melhor seria fazer uma reta em vez de um plano, você plotar numa reta, é mais correto. Então, a gente pode fazer isso em outro vídeo também. E o Fluent fica por aqui.
Agora de resto eu vou explicar como é que é a parte do Results, mas ele é basicamente a mesma interface. Só fechar aqui então. Ok. Ah, última coisa, para você salvar o projeto, você vai em Export, Case and Data. Se você estiver usando no Ansys. Caso você tenha aberto o Fluent sozinho, você vai em Write. Vai estar com outras opções aqui, diferente dessas. Você vai... Essas opções, as 3 opções aqui, vão aparecer no Write. Certo, fechar aqui. Ok. Ok. Certo, o programa já fechou aqui. Essa parte do Results seria o CFD Post. Vou clicar 2 vezes aqui e entender essa ferramenta que vai ser muito útil quando a gente estiver trabalhando com análise de simulação em transiente. Só dando uma palhinha, quando você faz simulação em transiente, você vai fazer o quê? Você vai fazer várias simulações em estado estacionário e salvar elas em saves independentes. Cada save vai estar convergido, né? Cada save ele vai ser um frame no seu transiente. E vai ser também o save 1 vai ser o chute inicial para as iterações para o save 2. E o nosso CFD Post é o que faz a união desses saves, desses frames. Essa interface do CFD Post ela é só para realmente obter os resultados numa cor mais bonitinha. Vamos colocar aqui um contorno para você ver como é que fica. Aonde a gente vai colocar esse contorno? Vamos ter que criar um plano aqui. Na verdade, seria interessante já começar aqui fazendo isso aqui. Cone, eu quero ver... Cadê o wall shear? E eu quero, sei lá, uns 20 contornos para ficar bem delimitadinho. Apply. Vamos ver aqui de perto. A gente consegue enxergar o estresse na parede aqui do nosso cone. Olha que interessante. Tem até na pontinha aqui, se você quiser ver. Bem interessante, né? A gente pode até selecionar mais de uma superfície por vez. A gente vai nas 3 pontinhos. Cone e wall cilindro, wall parede fim junto. E apply. Olha só, tem até um gradiente aqui de wall shear. Como essas manchas aqui irregulares é porque a malha estava bem ruinzinha. Então, vamos lá. Tem várias coisas que a gente consegue aqui que também não conseguiria ver. Além das cores bonitinhas, vamos lá. Vamos criar um plano. Location, plane, plano 1. Vamos criar um plano YZ. Aqui, ó. YZ. X igual a 0. Apply. Aqui, ó. Exatamente onde a gente queria. E vamos colocar o contorno no plano 1. Vamos desabilitar esse plano para ele não aparecer. Vai aparecer só o contorno nele. E eu quero, aqui, no plano 1, eu quero velocidade. Apply. Aqui, ó. Essa imagem ficou muito melhor do que a outra, umas cores muito mais vivas e apresentáveis num relatório, por exemplo. Aqui. E tem uma função. Tem claro, os vetores também você pode fazer. Tem outras funções que seriam streamlines e volume rendering, que são algumas funções que você vai utilizar para analisar a direção das correntes, como que elas se desviam. É interessante, você vai entender quando a gente colocar elas. Vamos lá. Streamline 1, all domains, pode ser. Começando do inlet, começando de onde entra o ar. Se eu colocar 25 pontos, são como se fossem 25 pontos de ar andando pelo nosso foguete, ao redor do foguete. Com a cor baseada na velocidade. Apply. Aqui, ó, a gente consegue ter uma ideia do que seja, mas está com poucos pontos. Vamos colocar 250, vai ficar bem interessante. Apply.
Ó, a gente consegue ver algumas deformações. Tá vendo aqui como é que funcionam as coisas? E vamos enxergar ela agora. Tentar fazer. Tudo bem. Surface Streamline, bem melhor. No plano 1, Apply. Segundinho que tem alguém tocando campainha. Aparentemente vou ter detetização em casa, mas tudo bem. Bem, olha como é que ficou bonito aqui o Streamline. Olha só, dá para você enxergar aqui o redemoinho perfeitamente. Bem, é esse tipo de função que o Streamline oferece. E agora Volume Rendering, vamos ver como é que ele funciona. Ele é uma função para ver em 3D. Vai ser como se fosse uma nuvem de fumaça com a cor variável a partir de uma variável. Bem, você vai entender, ó. Vamos colocar de pressão dessa vez, vamos entender a pressão. Global, pressão, all domains. Resolução, vamos colocar em um pouquinho maior, colocar em 80. Transparência é bem importante, senão você não vai enxergar nada. Vamos colocar em transparência em 0.89. Apply. Ela demora razoavelmente, um tempo razoável assim para ficar plotada, ela é bem pesada, principalmente se os seus dados forem pesados, se tiver um número de elementos gigante, igual esse aqui tem. Não é gigante, mas ele é bem grande. Bem, apareceu aqui, ó, a gente consegue ver quase nada. Vamos ter que aumentar a nossa transparência aqui. Vamos colocar em ponto 98 e ver como é que a gente se sai. Certo, ainda está um pouco difícil de ver. Então, ponto 995. É realmente alta a transparência, mas para esse efeito, né? Isso se dá principalmente porque a variação de pressão não acontece de uma forma muito significativa nesse caso, porque eu coloquei a velocidade muito baixa, em 5 metros por segundo. Se fosse de velocidade, a gente vai conseguir enxergar isso aqui muito melhor. Vamos lá, velocidade, 80. Vou até para baixar aqui, 0,9, apply. Vamos ver como é que fica. Bom, ainda está bem claro. Vamos voltar para o 995. É sempre um teste, é sempre uma dificuldade nova que aparece. A gente colocar em logaritmo. O que a gente pode fazer aqui para aumentar o nosso degradê seria selecionar o range. A gente pode especificar. No caso, ele estava especificado entre 0 a 6. Então, o que a gente pode fazer aqui, 6 metros por segundo, é colocar que seja de 2 a 4. Vamos ver como é que vai sair. O que estiver fora da escala vai ficar transparente e acho que a gente vai conseguir enxergar muito melhor o nosso domínio com esses gradientes. Aqui, ó, dá até para enxergar o foguete aqui. Certo. Não ficou tão bonito, mas espero ter explicado a ferramenta. A videoaula fica por aqui. Qualquer coisa a gente pode fazer outras abordagens. Eu tenho outras simulações prontas que eu gostaria de explicar, como por exemplo a de escoamento dentro de um bocal do foguete. E algumas outras também estruturais, como por exemplo estrutural do casing de um motor, de uma câmara de pressão. Mas aí fica para o próximo videoaula. Muito obrigado, uma boa tarde.